Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. E para você que ainda não me conhece, eu me apresento, eu sou o Julião, sou o idealizador e o criador desse canal que traz informações diárias do Fogão para você, torcedor botafoguense. Bom, hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, vamos falar um pouquinho aqui do nosso querido Botafogo de Futebol e Regatas que perdeu o seu jogo ontem. Verdade, Botafogo perdeu a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro, perdeu a sua sequência de vitórias, estava vindo de 15 jogos sem perder na temporada. Porém, precisamos analisar aqui alguns fatos antes de sairmos por aí metralhando tudo, metralhando o time, metralhando o elenco, metralhando principalmente a comissão técnica, que é o que mais tem acontecido nas redes sociais principalmente. Bom, vamos avaliar com muita calma, com muita clareza, tudo que vem acontecendo com o Botafogo até aqui, dia 15 de maio de 2023. O Botafogo começou a sua temporada 2023 depois de 10 dias do retorno das suas férias e foi ali para o Campeonato Carioca sem poder fazer uma pré-temporada e teve alguns altos e baixos, alguns percalços na temporada 2023 no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que foi muito falado que não valeria de nada para o Botafogo. Que inclusive o Botafogo não disputaria com o seu elenco principal caso a senhora Fez não mexesse os seus pauzinhos para que os clubes de Série A tivessem que usar o seu elenco principal nos campeonatos carioca, com algumas mudanças feitas aí juntamente da CBF, da senhora CBF, os clubes de Série A precisaram usar o seu elenco principal no Campeonato Carioca para aí sim conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, que ninguém quer ficar de fora da Copa do Brasil, é a competição mais rentável do Campeonato Brasileiro hoje, e o Botafogo precisou, mesmo sem fazer uma pré-temporada, depois de 10 dias, retornando aí aos trabalhos, iniciar aí a competição no Campeonato Carioca aí, e teve alguns resultados adversos. Começou até bem no Campeonato Carioca ali com o elenco principal, porém teve 3 tropeços que serviram na época para que a cabeça do Luiz Castro foram pedidas. Perdeu para a equipe do Flamengo, é bem verdade que a equipe do Flamengo jogou com o time praticamente sub-20, porém o Botafogo teve 2 jogadores expulsos naquela ocasião e perdeu aquela partida. No jogo seguinte, parece que o Botafogo ainda estava desestruturado, veio o segundo clássico que foi contra a equipe do Vasco, e o Botafogo também teve 3 no seu elenco expulsos naquela ocasião também. 2 jogadores, um dentro de campo e o Joel Carli fora de campo, e o técnico Luiz Castro. Então parecia que o time do Botafogo estava totalmente desestruturado. Pois bem, o Botafogo foi para a última rodada do Campeonato Carioca, né, da primeira fase do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, e infelizmente, foi a pior derrota do Botafogo na temporada de 2023, quando o Botafogo perdeu para a equipe da Portuguesa, achando que não conseguiria mais a vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. A verdade é essa. Mas se o Botafogo ganhasse aquele jogo naquela ocasião, teria se classificado, porque o Volta Redonda, que estava à frente do Botafogo na última rodada a ser disputada da Taça Guanabara, teve um tropeço diante da equipe do Audax, lá na região dos Lagos, e o Botafogo, se tivesse ganho aquela partida contra a Portuguesa, teria se classificado para a semifinal. Enfim, o Botafogo perdeu para a Portuguesa, foi para a disputa da Taça Rio, para buscar aí sim uma vaga na Copa do Brasil, teria de ser campeão e foi na ocasião. Porém, a partir daquele momento ali, houve uma certa desconfiança no trabalho do Luiz Castro. Mas o técnico Luiz Castro mostrou na prática, conforme ele vem falando aí constantemente nas suas coletivas, o foco dele é trabalho, o foco da sua equipe é o trabalho. A evolução do seu trabalho vai ser reconhecida dentro de campo e é o que nós vimos desde essa última derrota até então, no dia 8 de março, até a data de ontem, dia 14 de maio de 2023. Então, quer dizer, foram 2 meses e 1 semana invicto. E não foi sem jogar não, tá? O Botafogo atuou por 15 jogos. Jogos pelas semifinais e finais da Taça Rio, jogos pela Sul-Americana e jogos pela Copa do Brasil e o início do Brasileirão aí. O início espetacular
diga-se de passagem, do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo enfrentou 5 equipes de ponta e conseguiu vitória sobre todas elas. Pegou São Paulo dentro do estádio Newton Santos, conseguiu a vitória. Foi lá em Salvador, venceu o Bahia dentro da sua casa. Retornando aqui para o Rio de Janeiro, jogou no Maracanã contra a equipe da Gávea, a equipe do Flamengo, conseguiu a vitória jogando com um homem a menos o segundo tempo do jogo todo. Depois conseguiu uma vitória em cima do Atlético Mineiro, candidato a título, isso jogando com um time mesclado, e depois conseguiu a vitória contra a equipe do Corinthians, aqui dentro do estádio Newton Santos. O Botafogo fez uma sequência de 5 jogos, igualando a sequência do São Paulo em 2011, que até então, na era dos pontos corridos, o único clube que tinha conseguido 5 vitórias consecutivas no início do Campeonato Carioca havia sido o São Paulo. O Botafogo igualou essa marca. E o torcedor do Botafogo estava empolgado para o jogo de ontem, para o Botafogo obter a marca histórica de 6 jogos consecutivos, 6 vitórias consecutivas no início da competição. Vitória essa que, infelizmente, não veio. Fato é, a derrota faz parte da competição. A derrota faz parte da competição, assim como a vitória. Tanto é que os adversários do Botafogo até então, todos eles conheceram aí o sabor da derrota. E o Botafogo já havia 15 jogos que não conhecia o sabor da derrota, não sabia o que era perder na temporada 2023. Depois daquela eliminação das semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo não teve derrota alguma. E nessa sequência aí teve uma soma, se eu não me engano, de 50 e poucos gols a favor e apenas 11 gols contra. O Botafogo estava fazendo simplesmente uma campanha excepcional até a partida de ontem. Ontem aconteceu um resultado adverso, porém o Botafogo não é de forma alguma terra arrasada, como muitos torcedores do Botafogo tendem a falar quando o Botafogo tem uma derrota. Eu fico impressionado como existem torcedores que quando o time perde um jogo, parece que está tudo acabado. E não é assim. O Botafogo está vindo numa sequência incrível, ganhando times de ponta, como o Flamengo, o próprio São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro. E quando tem um resultado adverso, é claro que foi contra a equipe do Goiás, que nós não esperávamos. A equipe do Goiás está lutando ali para sair da zona do rebaixamento. Nós não esperávamos essa derrota ontem, mas a derrota faz parte do espetáculo, faz parte do show. O time do Goiás conseguiu fazer aquilo que ele se propôs fazer dentro de campo, que foi conseguir criar um resultado e depois segurar ele ali através de catimba, através de faltas cometidas, através de pressão na arbitragem. Foi o que aconteceu na partida ontem. E o Botafogo, apesar de ter ficado um pouco desestruturado dentro de campo com um resultado adverso, também podemos falar que o time está bastante cansado. Poderia até ter sido poupado ontem, mas enfim, não aconteceu. O técnico Luiz Castro optou em colocar o time principal, praticamente o time principal dentro de campo. Só não tinham 2 peças, que uma é o Vitor Cuesta, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Corinthians, não pôde atuar, e o Luiz Segovia entrou na zaga ali, fez até um primeiro tempo aquém, sem comprometer, porém no segundo tempo acabou deixando a desejar, como boa parte do elenco do Botafogo na partida de ontem. Mas ficou claro que o time do Botafogo estava bastante cansado na partida de ontem, então a gente fica preocupado pro restante aí da sequência no decorrer da semana, que a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense meio de semana pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil, e na próxima semana teremos o clássico contra o Fluminense. Se o Botafogo ganhar esses 2 próximos jogos, irmão, esquece tudo, volta tudo ao normal, o torcedor volta com aquela felicidade de sempre, achando que já foi campeão. Agora, como o torcedor do Botafogo é bastante mediativo, se o Botafogo perder esses 2 jogos aí, vai parecer terra arrasada, e não é, porque a derrota, conforme eu falei, faz parte do espetáculo, faz parte do show. A gente quer ver o time se entregando dentro de campo, coisa que a gente não conseguiu ver ontem, mas muito também por conta da equipe do Goiás, que catimbou bastante, fez muita falta. Acho que teve pelo menos ali uns 8 cartões amarelos ali para os jogadores do Goiás. Poderiam ter tido mais cartões amarelos, inclusive alguns jogadores que já tinham cometido falta e haviam recebido cartões amarelos, poderiam ter levado 2º cartões e terem sido expulsos. Mas a arbitragem deixou bastante a desejar, principalmente na segunda etapa do jogo. Mas enfim, o Botafogo do técnico Luiz Castro vem fazendo um bom trabalho
Nós precisamos reconhecer isso, precisamos apoiar e continuar acreditando que dias melhores virão, e esse ano eu acredito que será um ano de título, será um ano diferenciado para o Botafogo. Só não podemos achar que tudo está acabado, tudo está perdido, porque tivemos uma derrota na sequência aí da temporada. Então essa é a minha visão a respeito do que foi a partida de ontem, do que vem sendo a temporada do Botafogo até aqui. Eu não culpo nenhum jogador, porque todos eles estiveram abaixo do rendimento que vem mostrando aí na temporada aí. Verdade, nenhum dos jogadores do Botafogo ontem jogaram aquele futebol que vem jogando na temporada. Eu não culpo ninguém. E o pessoal tá culpando muito aí o Luiz Segovia, tá culpando muito aí o Gustavo Sauer, os dois jogadores que receberam a oportunidade ontem ali e que não fizeram diferença porque o próprio elenco titular do Botafogo também não fez diferença no jogo de ontem. Se você parar para analisar, o primeiro tempo do jogo, a bola mais perigosa ali foi chutada pelo Gustavo Sauer. Se você parar para analisar, o pênalti sofrido pelo Botafogo foi em cima do Gustavo Sauer. Mas o pessoal tende a criticar bastante o Gustavo Sauer quando entra em campo, quando recebe a oportunidade. Eu não achei de forma alguma, o Gustavo Sauer o pior jogador em campo, nem mesmo o Luiz Segovia. Acho que, no geral, o elenco do Botafogo ontem deixou a desejar. Mas, conforme eu falei, boa parte disso é porque o Botafogo vem numa sequência bastante pesada aí na temporada. Então é isso aí, meus amigos. Nós vamos ficar por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço a você, torcedor botafoguense, que ainda não é inscrito no canal, dê uma força a esse irmão, torcedor botafoguense que ama essa estrela assim como você. Eu peço aí que você deixe o seu like, que você compartilhe nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos botafoguense e peça ao Pai, nosso Pai querido, que continue abençoando, sustentando e fortalecendo a sua vida, a sua casa e sua família. Estamos juntos. Saudações alvinegras sempre, uma ótima semana para você e os seus.